Ai, seu quarto? Peraí! Nossa! Chega! Que é isso? Olá, ouvintes do Bizarrismos! Tudo bem com vocês? Estamos hoje com um tema novo, porque a gente não para. Chega a história, a gente faz tema. Não vou demorar, eu sempre falo que eu não vou demorar, e eu não demoro, ó. Tenho 2 recados pra vocês. Primeiro, esse é o nosso primeiro episódio que estamos gravando na Twitch, junto com o Zencaster. Então, vai sair no Spotify, nas plataformas de áudio, mas também vai sair na Twitch. E, segundo, ajudem a gente lá no Catarse ou pela Aurelo. Vocês podem entrar como nossos amigos que mandam histórias exclusivas, que escutam histórias exclusivas, que participam do nosso grupo do WhatsApp e que estão sempre lá com a gente nesse troca-troca que a gente faz esse podcast. E, pra contar pra vocês as histórias do tema novo, que eu nem falei qual que era, mas a pessoa vai falar, eu vou chamar minhas convidadas, que vocês já estão cansados de saber, já conhecem, né? Já sabem, já falaram, ai meu Deus, eu não aguento mais. Eu também não, mas eu vou chamar por ordem alfabética. Você mesmo, eu sou gostosa. A Bai. Oi, pessoal. Espero que vocês não estejam reconhecendo minha voz, porque hoje ela está muito feia. Não sei o que me deu aqui, se é uma amidalite, o que é, que tá essa rouquidão. Tá sexy, achei sexy. Então, né, já participei de alguns episódios aqui. E eu sou a advogada oficial do Bizarrismos, como eu falei mais cedo. E hoje a gente vai falar de coincidências bizarras. Olha só que coisa boa. Que coincidência! Ai, desculpa. Eu vou me retirar. Gente, caiu não. aqui. Não se retira! Ai, que voz é essa que eu escutei agora? Ai, meu Deus. Não quero mais. Não, aí eu fiquei com medo. Falei, gente, só eu, será que eu não tô escutando? Mas é uma assombração, gente. Não deixa de ser. Mas é uma Tamara, assombração do bem. Assombração do bem, gente. Tranquilo, só assombra o quarto da Osman. De resto... Para. Olá, você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato@bizarrismos.com.br. Para acompanhar os nossos posts, novidades, indicações e curiosidades, segue a gente lá no Instagram, @bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast. Gente, então tá. Até me perdi, gente, pera. Que coisa que foi essa apresentação. A pessoa que vai editar esse episódio, ó, tá muito, muito feliz. Bom, eu vou começar então. Eu vou contar a primeira história de coincidências bizarras. Aí eu vou falar pra vocês. A gente tem história do Reddit, a gente tem história de ouvinte e a gente tem histórias próprias no final. Tá? Muita história boa. Adoro história de coincidências. Olha aqui, ó. Ó o comentário da Twitch. A Dani falou: eu amo que esse podcast é metade surto com assombração e metade gargalhada. É rir pra não chorar, amiga. É rir. É rir chorando. Exato. Só que a vida tem a oferecer de melhor, né? Nada E de melhor do que pior assombração também. e risada. Meme e catástrofe. Bom, falando em meme e catástrofe, eu vou contar... Ai, adorei que essa história ficou pra mim. Quem é que será que selecionou essa história pra mim? Ah, quem será que escolheu, né? Bom, eu vou ler a primeira história pra vocês e eu vou adiantar uns detalhes. Essa história é fofa. Adorei a observação aqui. Raridade. Gente, História fofa. Exato, eu gostei, porque o último que a gente participou juntas, eu e a Tá, foi trágica e assombrada a história. Então, história fofa, já gostei. Não mencionaremos o nome do episódio aqui por motivos de não querer que caia a live, né? Exato. Mas é o episódio 33. Voltem lá. Escutem e contem pra gente a teoria de vocês. E se vocês quiserem saber as fofocas desse episódio, entre lá no Catarse, já faz lá a assinatura de a partir de R$5, aí vocês vão receber a fofoca de todos os episódios. Falei, tá falado. Então eu vou começar aqui, tá? A história que eu vou contar é Quando Deus Quer. Ela não é engraçada, ela é fofa. A história veio do Reddit, tá? Minha avó materna estava noiva de um cara que servia ao exército americano e ele teve que ir para a Alemanha para servir no final da década de 40, começo de 50.
Eles se comunicavam bastante por carta. Era o único meio de comunicação viável na época. Certa vez, ela recebeu uma carta dolorosa. Efeitos sonoros. Ai, Deus. Tchan, tchan, tchan. Ele escreveu avisando que conheceu outra pessoa lá na Alemanha. Durante a guerra, ele teve tempo de conhecer outra pessoa. Entendi. Amiga, alerta homens, né? Alerta Homem da 10. Aí ele falou assim, ó, eu conheci outra pessoa aqui na Alemanha, né? Eu não tenho mais plano de voltar aí para os Estados Unidos e vou ficar aqui de agora em diante. Falou, abraço, satisfação inenarrável estar com você, mas agora não estarei mais. Um beijinho. Um beijinho e tchau, tchau. E aí ela ficou devastada com a situação toda, obviamente. E para não continuar na mesma casa que ela ia, afinal, né, construir uma família naquela casa com aquele amor, ela falou, não consigo mais ficar aqui, vou embora, e se mudou para morar com os tios dela em outro estado, nos Estados Unidos. E aí ela ficou lá, super acolhida, perto da família e tal. Aí pouco tempo depois disso, os tios dela comentaram, né, que achavam que ela devia começar a conhecer gente nova e tal, começar a namorar de novo. Ai, que delícia! Eles tinham até uma pessoa específica que eles achavam que ela devia conhecer. Só que nessa época, o término dela, né, era muito recente e ela falou, porra, eu não tô aberta ainda pra conhecer outra pessoa, começar outro relacionamento, eu nem tô me interessando por outras pessoas. Obrigada, agradeço aí, mas eu não quero, não me sinto atraída por ninguém e tô fechada pra isso agora, não vou querer. Aí eles falaram, beleza, né, escolha dela, agora é o momento dela, afinal levou um pé na bunda por carta, essas coisas. E aí, no domingo seguinte, ela foi com os tios dela na igreja e avistou... Ela avistou um rapaz que chamou a atenção dela. E aí, quando eles voltaram pra casa, ela virou, né, como quem não quer nada, falou, e aí, titia, tudo bem? Quem que era o fulano lá, aquele cara... Ciclano não. Fulano... não pode. Não pode falar ciclano aqui no podcast. Não pode. Quem que é o fulano que eu vi lá na igreja, que tava sentado em tal lugar e tal? Lembra dele? Aí vocês não acreditam, gente. Eles falaram assim... Esse aí era justamente o cara que a gente queria te apresentar e você falou que não. Aquele cara que a gente falou que tinha tudo a ver com você e você falou que não. E a única pessoa que ela se identificou e quis conhecer foi ele. E aí ela falou, porra, então bora, né, caralho, vamos se conhecer. E aí eles acabaram sendo apresentados, o romance logo engatou, eles se casaram e esse cara era o meu avô, o seu? Não, era o avô do cara da história. Esse cara era o meu avô e eles ficaram juntos até ele falecer em 1999. Ai, amiga! Amei muito! Eu amei tantos detalhes da história, sério. E você viu? Onde que ela encontrou o mocinho? Na igreja, gente. Tá vendo? Não é na balada. Foi lá que ela encontrou. Então eu nunca vou encontrar. Eu tô tão traumatizada com o bizarrismo já, com os plot twists das histórias, que eu já comecei a imaginar que o menino ia ser, sei lá, irmão ou primo do ex dela, assim, sabe? Que será coincidência. Dá pra acontecer. Mas é fofo, eu esqueci do alerta aqui, gente, perdão. Alerta. História fofa, gente. Eu gostei tanto dessa história. Falei, ai, que fofinho. E, tipo, olha como as coisas são, né? Ela tava super fechada pra isso. Aí, tipo, o único cara que ela falou... Ela primeiro falou, não quero nem conhecer, não quero que passe na minha frente. E aí ele não só passou, como ele sentou ali na igreja, na frente dela. Ela falou, ai, que delícia. E aí foi falar lá, né, fora da casa de Deus. Esperou, né? Esperou. E aí... São as fases do pós-relacionamento, né? Primeiro você fica em negação total, né? Não quer conhecer ninguém. E aí depois você vai, de repente, ali, tchutchuquinho chama a atenção, né? Que foi o que aconteceu com ela. E, nossa, eu amei a coincidência, juro. Era o destino mesmo, né? Era. O nome da história é Quando Deus Quer. Eu coloquei, pra vocês lembrarem do Lucas Lu. Fofo, gostei. O nome da música é Eduardo e Mônica. O comentário aqui no Twitch. Falaram, que fofo. Aí a Nina falou, busque o varão na igreja. Aí, as pessoas orando, Deus me ajude. Tem que tomar muito cuidado com o que você pede na igreja, tá? As coisas acontecem de formas muito inesperadas.
É verdade. Cuidado com o que vocês pedem. Mas tá bom. Vai, tá. A próxima história é sua. Achei fofo pra gente começar esse episódio. Tá chegando o Dia dos Namorados. Então, né, enfim. Mas agora tá com você. Achei tá? fofíssima. Ah, mas a minha não tem alerta de história fofa. Eu Não tem, nunca mais vai ter, eu acho, nesse podcast. Foi um momento único na vida. Mas como a Carol adora que eu pague mico aqui nas pronúncias das coisas, o nome da minha história é Duda aqui, Duda lá. Bom, bora lá. Concentração, respira fundo. Todo mundo tem uma amizade antiga. A minha em questão hoje é o Duda. Eu fiz a 3ª série com o Duda em 2002. Mantivemos contato esporádico online mesmo. MSN, Orkut, Facebook, Insta, raramente nos víamos pessoalmente. Gente, pra quem não conhece, MSN e Orkut, assim, é um negócio de outra geração, assim, é um negócio muito antigo, mas é como a gente se comunicava. Não que a gente saiba, né? Não é da nossa época, também foi antes, gente. Mas assim, a gente escutou falar. Mas já evoluiu, vocês viram, né? Na outra história era por carta que as pessoas falavam. Agora foi por MSN. Sim. A gente Achei tá em uma excelente. ordem cronológica aqui, as histórias. Eu gostei desse episódio, tá? Gostei. Tomara que eu não tenha falhado nas próximas, eu não lembro. Já em 2015, eu estava na minha maratona de vestibular e decidi fazer a prova da UFSC. Tinha me hospedado em um hostel meio zoado. Tava muita barulheira por lá, e isso dificultava o descanso e o sono bom, já que era mais de um dia de prova. Então eu me lembrei que o Duda fazia faculdade por lá. E já mandei uma mensagem perguntando se tudo bem se eu ficasse por lá. Sim, me convidei mesmo. Tá certíssimo. Não julgo, não. É isso. O Duda, sempre muito solícito, falou que poderia sem problema nenhum. Casa tá meio bagunçada, porque tô de mudança e vou entregar o AP, mas dá pra você ficar aqui de boa. Fui pro Duda, cheguei lá, colocamos o papo em dia e ele falando que ia passar um tempo na Europa em 2016, pra dar um tempo da faculdade. Achei chiquérrimo. Eu também. Chiquérrimo. Eu também. Eu vou dar um tempo da faculdade. Nesse momento, eu tô precisando dar um tempo. Vamos pra Europa. Vamos sim, tirar um ano sabático. Um ano sabático, exato. Ai, não quero mais essa vida de faculdade, que estressante. Eu vou pra Europa. Vou pra Europa. Eu achei... tomara que tenha ajudado, né? Eu preciso Distrair. me reencontrar, me reconectar comigo mesmo. Vou fazer artes plásticas em Veneza. Fazendo a prova, aprendi muito sobre o assunto. Não, pera, gente. Me perdi. Quem é que eu tô? Boa noite a todos. Como vocês estão? Tá tudo certo. Hoje estamos vamos lá. Coincidências bizarras. Não. Perdão. É que ele fez... Eu não entendi o contexto aqui. Ele fez a prova do vestibular, tá certo. Aí, beleza. Ele tava lá fazendo a prova. Aprendi muito sobre o quanto eu não sabia de nada. Beleza. Tá, gente. Foi mal. Achei que tinha passado um tempo aqui, assim, da história. Porque ele fala, né? O Duda, eu tava conversando com o Duda, ele colocando papo em dia, e aí ele falou que ele tava pra ir passar um tempo na Europa, lá em 2016, pra dar um tempo da faculdade e tal. E aí, beleza. Acabou o dia que eles estavam, entendeu? Eventualmente, no mesmo ano, em outubro, eu fui aprovada na faculdade, mas fui começar em julho de 2016. Então, eu fiz a Duda e fui pra Europa por um tempo também. Fiquei lá pela Irlanda. Ai, meu Deus! Gente, é muito chique essa história. Isso eu não tô conseguindo alcançar. Não tenho roupa pra ouvir essa história. Não dá. Que isso? Como eu tenho uma tia que mora na Itália, eu combinei com ela da gente se ver, pois não havia há anos. Fiquei na Itália por 5 dias. No dia de ir embora de volta pra Irlanda, foi aquela choradeira normal e segui pro meu portão de embarque. Gente, tô ótima hoje, foi mal. Tem prazer. Amiga, eu todos os dias. Nossa, me enrolei. Eu vou começar de novo, peraí. Depois você corta, amiga. Não vou cortar. Quando eu me ambientalizei melhor, comecei a olhar pro saguão e do nada, Duda. Na hora eu fui falar com ele. Mano, o que você tá fazendo aqui? Cara, eu vim passear um pouco na Itália. Qual a chance de ele estar no mesmo país, mesmo aeroporto, mesma asa, portão, horário e em voos diferentes? E essa foi uma das maiores coincidências que já me aconteceram. Assim, uma nota 7 de 10, porque não teve um romance, não teve 7 de igual 10 a pra primeira. narração da Tamara, né? Gente, era pra história ter tipo 5 minutos. Teve meia hora aqui só. Não, Mas realmente. beleza. É que o plot é o seguinte, vamos lá.
Ele foi fazer um vestibular X, ele tinha 0 planos de ir pra Europa. Aí ele foi pra casa do Duda, que estudou com ele lá em 2002. E aí, próxima história, conta aí, Bárbara, pra gente. Então vamos lá, hein? Vamos ver se segue a ordem cronológica aqui. Caixinha dos desejos. Quando eu era criança, eu costumava passar as férias na cidade dos meus avós, que não vou citar o nome para evitar exposições. Ah, pronto, é isso aí. De novo, Qual é a cidade? Fala agora qual que é. fala a cidade. Eles moravam em uma cidade pequena que tinha uma fábrica grande de uma empresa multinacional. A pessoa segue não citando o nome de nada, né? Super misterioso. Não fala que empresa é, mas beleza. Não passa o contato RH pra gente mandar o CV. Não entendi, mas... Então era comum que eles mudassem bastante de vizinhos, já que essa empresa às vezes transferia funcionários para a cidade por alguns períodos. E depois eles acabavam voltando para a cidade da sede da empresa aqui no Brasil. Então, beleza, como tinha uma fábrica grande ali de uma empresa multinacional, os vizinhos dos avós mudavam bastante, porque os funcionários eram transferidos, blá blá blá. Um vai e vem de vizinhos. Um vai e vem. Era um condomínio fechado e com bastante área verde. Em uma das vezes que fui para lá, eu e minha prima tivemos a ideia de fazer uma caixa de segredos para desenterrar anos depois. Fizemos a caixinha com 12 anos de idade. Minha prima era apenas alguns meses mais velha que eu. Vou me chamar de Natália e minha prima Juliana. Dentro da caixa, colocamos alguns objetos pessoais, tipo uma bonequinha minha, um colar da minha prima e outras coisinhas X. Cada uma de nós escreveu uma carta e voltou pra carta. Voltou pra hein? carta. E... Errei Mas na ordem tudo bem. cronológica. Errei. Oh. Bem, vai. Cada uma de nós escreveu uma carta dizendo o que queríamos que acontecesse. E aí, a ideia era lermos anos depois, para vermos se de fato aconteceu. Ótimo, pelo menos não foi uma carta terminando um relacionamento porque você tá na guerra e conheceu uma alemã gostosa. Exato. No meio da guerra. No meio da guerra. Durante a... que guerra é essa, gente? Que as pessoas têm tempo livre. Arrumou a alemã gostosa. Beleza. Montamos a caixinha e enterramos perto de uma árvore na área verde do condomínio. Acabamos esquecendo disso com o passar dos anos, mesmo porque, com o tempo, deixou de ser comum irmos no mesmo período para lá. Cada uma foi fazer faculdade em lugares diferentes e tudo mais. Em 2017, meu avô ficou muito doente e fomos visitá-los. Nós tínhamos quase 30 anos na época, e ela lembrou da tal caixinha e decidimos finalmente cavar. Cavamos 3 buracos errados até finalmente achar o local exato da caixinha. Parabéns. Eu não ia achar nunca mais, mano. Sinceramente. A chance de eu lembrar onde tava a bendita da caixa enterrada, eu não ia achar. O pessoal escreveu carta e colocou dentro da caixa, mas não fez um mapa do tesouro pra poder achar a caixa depois, né? A referência era a árvore. Escreve na árvore, sei lá, amarra um treco lá. E vai ficar 30 anos lá. Tudo bem, matemática, prazer. 17 anos lá. Então vamos para as revelações. Na minha cartinha, eu escrevi que gostaria de estar namorando ou casada com o Augusto, nome fictício. Ela deixou claro aqui. Que era o menino que eu gostava na época. Minha prima escreveu que gostaria de morar em Boston. Não me perguntem o motivo. Na época ela tinha uma vontade enorme de morar fora e tinha escolhido Boston como destino. Aí vem a grande coincidência. Meus avós tinham novos vizinhos, que tinham se mudado há uns 6 meses para lá. O nome da vizinha era Natália e ela era casada com Augusto. E eles moravam em Boston antes de se mudarem para a cidade dos meus avós. Meu. Ficamos muito chocados com a coincidência. E na época, meu avô disse que pedimos isso para a natureza, mas acabou acontecendo com o casal por uma pequena troca nos planos de Deus. Ai, que fofinho, avó! Fofinho. Mano, Fofo. como assim, velho? Eu nunca tive nem ideia de fazer essa caixinha, sabia? Hoje a gente já tá velha pra fazer isso. Eu queria ter feito uma. Eu já tive, assim, mas é porque tinha... Meus pais demoraram muito pra me dar TV a cabo, assim, né? E aí eu assistia muito a TV Cultura.
E aí sempre tinha nos desenhos lá da TV Cultura uns negócios de chama, não é máquina do tempo, ó, falou aqui, tipo, mas é alguma coisa assim, tipo, cápsula do tempo, você fazer isso, colocar todas as coisas lá e enterrar, ou tipo, tem gente que tá construindo a casa, coloca dentro da parede, sabe? E aí depois, anos depois, você vai lá, pega e vê, assim, tipo, como que você era. A Marina falou, amei a história, aconteceu parecido com a minha avó, eu vou mandar um relato pro próximo tema. Ai, gostei! Ai, amei! Amei. Mano, o nome da menina era Natália. Ela escreveu uma carta falando que queria casar com Augusto. Passou 25 anos, o Augusto ela já nem devia lembrar, porque eu, pelo menos, não casei com o meu sweetheart lá quando eu era criança. Inclusive, vou contar a história dele. E a prima queria morar em Boston. E aí, anos depois, eles têm vizinhos que moravam em Boston. A menina chama Natália e é casada com Augusto. Gente, muito improvável. Muito, muito legal. Gostei da história. Não é possível. Eu gostei também. Eu tô chocada. Ela praticamente previu o futuro de outras pessoas que ela não conhecia. Pois é. Ela pode ter juntado um casal, porque ela pediu pra natureza as coisas que a natureza dá. E deu um amor pra elas. Gente, é isso. Quando vocês quiserem muito uma coisa, escreve a carta em terra. Aí a terra, o universo vai entender o que você quer. Pode ser que não aconteça pra você, entendeu? Mas vai acontecer pra alguém. Vai acontecer pra alguém. Vai acontecer pra alguém. Adorei. Quando você tá escutando o podcast, você fala, porra, eu tenho história disso. Eu tava fazendo o roteiro, eu falei, caramba, eu tenho 2 histórias disso. Então vou contar 2 histórias muito breves pra vocês. Eu tive que anotar aqui, porque quem me conhece já sabe que eu ia esquecer, obviamente. E eu vou contar 2. A primeira, eu vou em ordem cronológica, tá? Igual a carta e o MSN. A primeira é que, quando eu era criança e eu tive o meu primeiro amor, que não era Augusto, tá? Vou mudar o nome de... quer saber? Eu vou falar o nome das pessoas. Ai, Foda-se. meu Deus. Não vou Vai. Vai, fala ou não fala? Agora o plot twist é que a gente reencontra vocês, né? Você fala o nome, fala a história, o podcast chega, né? Ele vai estar na live, né? Puta, eu vou trocar o nome porque envolve coisa do meu irmão também. Mas é o seguinte, eu tava na 4ª ou 5ª série. 4ª série. O meu irmão tava na 6ª série. Então, né, o pessoal expõe. Tanto faz, é um nome. Vou chamar de Eduardo e Mônica. Vai, foda-se. Quando eu tava na 4ª série, o meu irmão tava na 6ª série. E da 5ª série pra cima, o pessoal ficava, tipo, em horários diferentes. Então, eu tinha aula à tarde, o pessoal tinha aula de manhã. E o meu irmão, na 6ª série, ele já tinha o intervalo, os horários de aula do pessoal da 5ª série pra cima. E aí, é importante esse detalhe. E aí, meu irmão voltava pra casa, falava assim, tô apaixonado pela Mônica. Nossa, eu tô gostando muito da Mônica, né? Quando a gente é jovem e a gente fica tipo, a paixão me pegou, tentei escapar e não consegui. E aí, beleza, meu irmão sempre comentava, e eu tava na 4ª série, na época, tipo, meus amigos da sala eram muito... Então eu não era apaixonada por ninguém da sala. Eis que um dia eu tava chegando na escola, pro meu horário da tarde, né? Geralmente minha mãe me deixava e já buscava meu irmão. Eu cheguei pro meu horário da tarde, eu passei por um pessoal que tava sentado em uma mesinha, e tinha um menino lá, que vou chamar ele de Eduardo. Eu olhei pra ele olhou pra mim, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, e aí ele olhou pra mim, foi assim, ele tinha o cabelo maiorzinho, assim, no rosto, e ele fez assim pra mim, tipo, tirando o cabelo do rosto, eu lembro que ele tava com pirulito na boca, ai, pera. O próprio colírio capricho, né? Total, na época me pegou, né? Quase que literalmente, peraí. Aí ele fez assim, meio que tirando o cabelo do rosto, e eu olhei e falei, o que esse cara tá me encarando? E eu encarei de volta, e beleza. Me apaixonei, né? Eu lá. Foi arrebatadora ali, né? Foi arrebatadora, aquela tirada de cabelinho do rosto. E aí, eu falei, que esse cara? Eu estou apaixonada. Aí fiz lá, né, a investigação. Na época era tudo pessoalmente lá, a gente não tinha como stalkear as pessoas na vida virtual. E eu descubro que eu estava apaixonada pelo Eduardo. E aí um dia, eu não lembro como, por alguma razão, eu estava com meu irmão no mesmo horário na escola e ele falou, aquela ali é a Mônica, que eu sou apaixonado. Aí eu olhei do lado dela e estava o Eduardo. Resumindo a coincidência bizarra, o meu irmão, ao mesmo tempo, se apaixonou pela irmã gêmea do cara que eu me apaixonei. E os dois em horários diferentes. E o Eduardo e a Mônica foram nossos respectivos namorados por um tempo.
Meu irmão namorou a Mônica, eu namorei o Eduardo. E foi assim, ao mesmo tempo. A gente tinha horário diferente na escola, eu consegui me apaixonar pelo irmão gêmeo da menina que meu irmão era apaixonado. E os filhos de vocês seriam literalmente primos mesmo, né? Assim, tipo. Ai, meu Deus! Bom, a males que vem para o bem, e vice-versa, bens que vem para os males, e é isso. Não, mas não vingou. Mas, tipo, mano, foi bizarro que eu consegui me apaixonar. Mano, mandaram aqui. Puta que pariu. Aí depois, bom que ficou tudo em família. Tudo em família. Ficou, porque aí exato. a gente ia lá no prédio deles encontrar, e aí, tipo, minha mãe ficava assim, nossa, por que o mesmo núcleo de amigos, né? Por que será? Porque tinha rolando beijo na boca, na escada de emergência do prédio, mãe. Mas deve ter alguma coisa ali, alguma coisa relacionada à genética e química, porque se não é. Os dois eram gêmeos, você e seu irmão são irmãos. Então, os genes de vocês ali se sentiram compatíveis com os genes deles. Porque eles se apaixonaram por nós e nós por eles. Amiga, é ciência. Bizarrismos é ciência, gente. Bizarrismos é tudo, inclusive ciência. E a minha outra história bizarra... E aí depois vou... Já se preparei, Tamara, hein? Tamara, Ai, meu Deus. Bora que depois daqui você vai contar a história. Bom, Tá bom. A minha outra história eu acho que é mais simples, mas assim, é uma coincidência, tipo, mano, bizarra. Porque tem uma amiga nossa, né? Eu conheci ela no primeiro dia de aula da faculdade. A gente é da mesma sala, do mesmo curso, tudo e tal, enfim. E a gente é muito, muito próxima, desde o começo da faculdade. E aí, as duas procurando emprego ao mesmo tempo e tal, só que na época estagiava no mesmo lugar que o namorado dela na época. E às vezes a gente almoçava junto. E aí um dia eu tava almoçando com ele, eu falei assim, cara, eu não aguento mais essa empresa, eu tenho uma entrevista de emprego na sexta-feira, sei lá, chutei o dia. Na sexta-feira e pra trabalhar lá no Itaú. E aí o namorado dela falou assim, sério? Eu falei, sério. E, meu, a gente é melhor amiga. E aí o que aconteceu? Aconteceu que, sabe aquelas coisas de, ai, eu não vou contar pra ninguém pra não estragar. Eu não vou, porque se conta pros outros não acontece. Enfim, ela tava muito nessa brisa. E aí, resumo da ópera. As duas chamam Carol. Começou por aí. As duas chamam Carol. As duas tinham entrevista de emprego no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo dia. E se o namorado dela não tivesse me falado que ela tinha essa entrevista, a gente não ia falar uma pra outra. E a gente ia chegar lá e dar de cara uma com a outra. E, tipo, bizarro que, mano, tinha muita... A gente não trabalhava na mesma área, tá ligado? Então, tipo, tinha muita coisa que ela poderia ter ido pra entrevista e eu não. E as duas estavam com a entrevista marcada no mesmo lugar, no mesmo horário, a mesma dinâmica. E no dia foi, e as duas passaram. Nossa. E a gente trabalhou lá 2 anos de estágio. Amiga, que é uma coincidência, capaz de eu ter participado dessa dinâmica aí também, a gente nem se conhecia. E a gente foi trabalhar na mesma área, tá? Bizarro. Coincidências bizarras. Mas conta pra mim. Ai, meu Deus, é minha vez. Eu preciso de um roteiro, gente. Não sei aquela. Não preciso de um roteiro, porque eu também não sei ler. tá em período de alfabetização, tá tudo bem, tá tudo certo. Gente, tá muito complicado pra mim, minha vida. Acho que eu tô com fome. Bom, enfim, a minha história, tipo, eu não. O que tá me empacando é que eu não. Ela é fofa, entendeu? Alerta fofo. Eu sempre tive, assim, eu sempre confiei muito no feeling, assim, sabe? Tipo, a minha intuição de, tipo assim, mano, não faz ou faz. Tipo assim, sempre foi um negócio muito brisa minha, assim. Uhum. E aí, quando eu tava, acho que no 9º ano, né? Antes de começar o ensino médio, eu falei pra minha mãe que eu queria trocar de escola. E aí eu entrei na internet, catei, escolhi uma escola lá e fiquei martelando pra minha mãe, eu quero entrar nessa escola, quero trocar, não sei o que, eu preciso muito trocar pra essa escola. E ela falando pra mim, não tem necessidade nenhuma de você trocar, você mora do lado, a gente morava, tipo, a minha casa e a escola era na mesma rua, assim, sabe, eu ia andando. E do nada você queria mudar? Tipo, não tinha nenhum motivo específico? Não tinha nenhum motivo específico, eu só falava assim, ensino médio, tipo, tem que se preparar para vestibular, eu não tô gostando dessa escola aqui, eu quero ir para outro lugar, tipo, quero estudar em outro lugar. E aí eu falando pra minha mãe, quero trocar, inculquei com uma escola específica. Beleza. Aí ela não me trocou. Aí no final das contas, na metade do segundo colegial, começou a rolar aquelas provas meio que pra ver o nível lá
nível de vestibular que você vai fazer. Sabe essas escolas que é toda a matéria no primeiro e no segundo, e o terceiro é só cursinho, assim? Sei. Aí minha mãe começou a ver que realmente o nível da escola não tava lá, essas coisas, não sei o que, ela catou e me trocou pra bendita escola que eu queria ter ido 2 anos antes. Beleza. Mas enfim, aí eu acabei trocando pra escola que eu queria. Inicialmente, eram muitas salas, assim, acho que eram 8 turmas da formatura. No terceiro ano, a gente foi viajar, não sei o que e tal. E aí lá, a gente foi pra Cancún, né? E aí lá foi um grupo menor, não foi todo mundo que se formou, então era mais fácil de entrosar com as pessoas. Você ficava uma semana ali indo em um monte de festa, não sei o que e tal. Entrosar, né? Era bem comum entrosar com as pessoas em Cancún. Que coisa, não? Não, mas no sentido que eu tô falando, você vai ver que eu tô falando de coração, assim, tô falando que tô sendo uma boa pessoa. Eu não duvido, não. Eu fiz amizade assim, tive muita afinidade com uma menina específica lá, né? Ai, que delícia a história! Ai, conta agora! Mas beleza, aí ficou nisso lá, meus amigos, era amiga em comum, né? Meus amigos falando, nossa, a Ana é muito legal, não sei o que. E eu, tipo, beleza, festa junto lá, bebe junto, voltou, se formou. Aí eu catei, fui fazer faculdade. Aí eu não me formei na faculdade que eu comecei a fazer, né? Eu troquei de faculdade na metade do curso. E aí, quando eu troquei para minha segunda faculdade, eu encontrei essa menina lá na faculdade. Porque a gente se formou no mesmo ano, a gente tava no mesmo ano da faculdade e tal. Aí eu encontrei ela lá e aí eu fiz amizade, tipo assim, fiz engenharia, né? Então os primeiros anos são comuns para todo mundo ali, todo mundo meio que se conhece, e aí depois, lá pro terceiro, separa. Ela foi fazer uma especialização, eu fui fazer outra. Mas os nossos amigos eram em comum, porque a galera que estava estudando comigo naquele momento tinha estudado com ela no começo do curso. E beleza, a gente com um monte de amigo em comum, a gente sempre se conheceu, já se conhecia lá da escola, não sei das quantas. E passa festa, passa anos, não sei o que, a gente se forma na faculdade. Bom, importante. Tá, vamos deixar essa história, né, em paralelo. Um dos meus amigos da faculdade começou a ficar com uma menina que não tinha nada a ver com o assunto, não estudava em nenhuma escola junto com a gente nunca tinha visto na vida, não sei o que, eu peguei muita amizade com ela. Aí na pandemia ela me vira e fala, tipo, ai amiga, eu marquei de viajar com uns amigos meus para um sítio, você não quer ir comigo? Aí cheguei lá e conheci o meu atual namorado na viagem. Aí beleza, aí a gente ficou, não sei das quantas, tal. Começamos a sair. Daqui a pouco ele me vira e fala, vamos conhecer meus pais, né? Aí eu fui lá pra casa dele. Aí eu super nervosa, nossa, conhecer meus sogros, não sei o que e tal. Na hora que a gente toca a campainha, quem abre a porta? A Ana, que estudou comigo. Que se formou comigo na escola, que fez faculdade comigo, que era amiga de todos os meus amigos, e eu nunca, nesses anos todos, assim, tipo, 10 anos que a gente convivia, eu nunca nem soube que ela tinha um irmão, e muito menos que eu ia acabar namorando com ele, assim, sabe? Nossa, amei muito essa história. Terminei com o sentimento que eu terminei a primeira. Amiga, histórias fofas. E a Ana. E, mano, nossa, eu ia ficar tipo, tudo bem, amiga? Não, e foi bizarro, porque aí ela abriu a porta assim e ela já super íntima, porque acho que o Arthur já tinha falado pra ela sobre quem ele tava namorando, né? E aí ela foi abrir a porta assim de pijama, super desencanada, sem maquiagem. Eu até olhei e falei, gente, que horror. Será que eu bati no apartamento certo, assim, sabe? Eu falei, não é possível. Não, porque eu dei de cara com uma pessoa que eu já conhecia, assim, super íntima, sabe? Na porta, eu falei, não é possível, que isso aqui é a casa do meu sogro. E depois que a gente começou a namorar, o celular faz aquele negócio lá de separar as pessoas, né? Separar por grupos de fotos que você tem com a mesma pessoa. E aí, beleza. Aí um dia a gente ia fazer, sei lá, 1 mês de namoro, 2 meses de namoro. Eu tava lá naquele negócio de, vamos ver as fotos, né? Com o mozão, não sei o que. Daí a pouco eu abro o celular, tá lá a pessoa, uma foto do grupo com ele, assim. Foto que eu tinha tirado em 2018, acho, sei lá, nem lembrava da foto. Quando vocês começaram a namorar? Em 2021. E aí a foto foi tirada numa cervejada. E aí tava todos os meus amigos, assim, todos os amigos da minha cunhada. E ele, lá no meio, assim, na foto. Falei, gente, como assim? Mas vocês não se... Tipo assim, só tirou a foto junto?
Nem conversou nem nada nesse dia. Acho que a gente não se conheceu, a gente não conversou, só tem a foto ali, a gente nem tá perto, assim, sabe? Tá ele no fundo, eu na frente, assim, tipo, nada a ver a foto. Muito Mano, legal. já estava escrito! Já estava escrito! Gente, eu lembrei que eu tenho uma história também. Ai, conta! Não é Olha lá, fofa. a gente vai lembrando das histórias. Não é fofa, mas é assim, é de triunfo. Triunfante a história. Isso aí a gente também não tá acostumado aqui no Bizarrismo. Pode contar então, É de pode contar. vitória. Tem espaço pra isso aqui, vai. Eu acho que é. Eu não sei se é coincidência bizarra, mas assim, vamos lá, né? Eu fiz vários anos do ensino fundamental numa escola em Jundiaí, né? Que eu sou daqui de Jundiaí. E o meu ensino médio eu fiz em Valinhos, na Etapa. Uhum. Só que meio que assim, a amizade que eu tinha com o pessoal de Valinhos era assim, igual a amizade que eu tinha com o pessoal, porque eu estudei mais ou menos o mesmo tempo com eles, né? Tanto o pessoal de Jundiaí quanto o pessoal de Valinhos. E aí, quando chegou no terceiro ano, que tem a famosa viagem, né, da turma do terceiro ano, a minha turma de Valinhos escolheu ir para Bariloche com a Trip Fã. E gravem esse detalhe que vai ser importante. Escolheu ir para Bariloche com a Trip Fã. Enturmar. Vai pra Cancún enturmar com as pessoas. E o pessoal de Jundiaí escolheu ir para Porto Seguro, que é onde geralmente o pessoal vai, né, de terceiro ano. Hoje em dia, eu até gosto de um friozinho, né, gente? Um vinho, a idade chega, a gente vai apreciando essas coisas. Só que lá atrás, eu não gostava de frio. Eu falava, meu, Bariloche na neve, passa frio, o que vocês querem fazer lá, entendeu? Né, eu não Tamara? Eu tô ouvindo a história que eu tô só pensando. Falando, ai, Deus, onde A eu tô Tamara vai pra lá, pensando? amiga. Daqui a 2 semanas. Eu não tinha... Pra Bariloche, você vai? Mas então... Mas ainda mais namorando, nessa idade, um vinho, uma nevezinha, gostoso, gente. Agora, naquela idade, não, né? A gente quer o quê? A gente quer praia, sol, né? Furdúncio. Entrosar. Assim, bom, eu acho que a do pessoal de Jundiaí vai ser muito mais legal, né? Aí eu comecei a repensar a minha vida, fiquei naquele dilema, né? Qual que eu vou, qual que eu não vou. Aí eu falei, e nisso eu já tinha fechado a de Bariloche. Aí eu falei com o pessoal, com os meus amigos de Valinhos, né? Eu falei, ai, gente, acho que eu não vou gostar, não adianta, não vou me forçar. E aí eu falei pro pessoal de Jundiaí, eu vou com vocês, né? Não, pra Porto. E aí fechei tudo Porto, meu pai conseguiu pegar todo o valor que ele tinha pago, ele conseguiu de volta da TripFan, né? Porque eu acho que, sei lá, se você cancelasse com 30 dias já não dava mais, mas antes disso você conseguia, era uma coisa assim. Boa. E aí foi antes disso, aí meu pai conseguiu tudo. E aí o que aconteceu, gente? A TripFan, ela estava prestes a falir, que era de Valinhos, de Bariloche. E a que eu fui era aquela... era uma famosa, não lembro o nome. Isso, Forma. A de Porto era Forma. Uhum. E aí, gente, o que aconteceu? O pessoal de Valinhos não viajou. Foram tudo com a malinha lá pro aeroporto. Meu. Chegou um representante da TripFan e falou, ó, não vai rolar, a TripFan tá endividada, quebrou, faliu, todo mundo já pronto. Vocês têm noção, com a malinha no aeroporto? Com a malinha, com a bota Ugg pra andar na neve. Exato. Gente, a expectativa da galera no aeroporto. Exato, e eu fui, eu tive a minha viagem, né? Você teve a viagem, você mudou de última hora. Porque eu mudei de última hora. Não, que escolha, amiga. Foi uma história de triunfo, né? Nossa, eu entendi. Não, foi um super triunfo. Porque senão ia ser eu com a malinha lá. Era o triunfo ou o abismo, assim, né? Gente, que dó. Nossa, um abismo literal. Amiga! Que merda, velho! Qual era a TripFan? Não tava muito fã essa trip, né? Não tava nem trip. Nem trip, né? Nem trip, mano. Caralho! Ai, amiga. Bom, era isso, né, que a gente tinha pra hoje de podcast. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Essas eram as historinhas que a gente tinha. Galera, esse tema é novo, então mandem histórias pra gente. A gente tá recebendo história pelo nosso formulário, que está no link da nossa bio no Instagram e aqui na descrição do
episódio. Assim como as redes sociais dessas duas gostosas que estão aqui comigo. Se quiser ficar mais próximo, do podcast, entra pro Clube dos Bizarristas. E é isso, esses eram os meus recados. Até a próxima, um beijinho e tchau!